mais uma vez, sejam bem-vindos, partilhando a palavra de Deus. Vamos de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao 23. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Isso é o versículo 21. Depois de quê? Quem viu o vídeo anterior, Jesus, ele é revelado que é o Filho de Deus e que Pedro foi usado por Deus para fazer essa revelação que Jesus era o Messias. Confirmou com eles, o Filho de Deus. Depois dessa cena, Jesus fala, depois dessa cena que Jesus começa a revelar cada vez mais para os discípulos, não esconde mais que ele é o Filho de Deus. Que até o momento, do primeiro capítulo de Mateus até agora no 16, Jesus não fala aos discípulos que ele é o Filho de Deus. É depois de Pedro, que é usado por Deus, pelo Espírito Santo, que revela isso. E aí ele começa a mostrar pontos, falar sobre a sua paixão, começa a revelar os segredos daquilo que ia acontecer com o Filho de Deus e como seria. E aqui ele fala, já começa o primeiro anúncio da paixão, que ele ia ser perseguido, ia sofrer, morrer, ressuscitar no terceiro dia. Vamos ao versículo 22. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Jesus falou do sofrimento, falou que ele iria morrer, mas Jesus também falou que ele ia ressuscitar no terceiro dia. E Pedro aqui levou um choque com essa revelação de Jesus, Primeiro, que os discípulos estavam seguindo Jesus porque eles sentiam que ele poderia ser o Messias, que ele poderia ser verdadeiramente o escolhido, aquele que viria tomar por direito o seu trono do seu pai Davi. Aí eles estavam com Jesus. Mas depois que Jesus confirma que realmente ele é o Filho de Deus, com certeza naquele momento todos os discípulos ficaram muito felizes, inclusive Pedro. Estamos não somente com o Messias, mas o Messias é o próprio Deus que está conosco. O coração deles com certeza ficaram em êxtase. Há uma alegria que não continham neles. Aí depois Jesus acaba dizendo que ele vai morrer. Isso foi um choque. Nesse momento, ele não compreende que é necessário isso acontecer. E ainda mais, Jesus falou que no terceiro dia ia ressuscitar aqui. Mas ele parece que não entra no ouvido. Não quiser. O que foi mais forte para eles foi ouvir que Jesus ia sofrer e morrer. Pronto. Isso para eles foi um baque. Aí Pedro fala que Deus não permita isso, Senhor. Que isso nunca aconteça. Isso nunca te aconteça. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás. Tu és, para mim, um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. O que aconteceu aqui? No primeiro momento, quando Pedro é usado por Deus, Jesus fala: olha, quem revelou isso para ti, Pedro, não foi nenhum homem, não foi ninguém, foi o próprio Deus. O coração de Pedro estava tão aberto que Deus usou Pedro e revelou para ele quem Jesus era, no momento certo. E aqui, nesse momento, não demorou muito,
o próprio Jesus chama Pedro de Satanás. Por quê? Porque Pedro, pelo medo do que aqui acontecesse, o sofrimento, o medo do sofrimento, o medo que aquilo que ele já estava imaginando, Jesus tomando o reinado, tomando o trono, já da cabeça de Pedro e dos apóstolos, Jesus já ia tomar Jerusalém, ia sentar no trono do pai Davi e os romanos iam ser derrubados por terra. E o império de Deus ia começar naquele momento. Eles não aceitam naquele momento, nem que nem imaginar. Quando falou de sofrimento morrer, pronto. O sonho de Pedro caiu novamente. E deu brecha. E esse medo daquilo não acontecer, deu brecha para o inimigo usar Pedro. E olhe que ele pensou que está falando uma coisa boa. Não, Senhor, isso não pode acontecer. Não pode, Senhor, isso não pode acontecer de jeito nenhum. E isso é Satanás tentando Jesus. Porque, mais do que ninguém, o único interessado em quem Jesus não morresse numa cruz, não desse a vida por nós, era Satanás. Satanás não queria que Jesus morresse numa cruz, desse a vida dele por nós. E aí, ele usa uma pessoa querida e próxima de Jesus para dizer, não, que isso não te aconteça. E Jesus, sabendo, que Jesus sabia que isso é necessário, Jesus já sabia do sofrimento. E Jesus não queria esse sofrimento. Jesus não queria morrer de cruz. Ele saberia a dor, o tormento que ele ia passar nesse momento. Jesus já estava sabendo que estava próximo à hora. Tanto é que Jesus não queria morrer de cruz, que lá na frente ele pede ao Pai, Senhor, se for possível, faça esse cálice, mas que seja feita toda a vontade. Se for o único jeito de salvar a humanidade, estou pronto, eu vou salvar a humanidade. Mas se existir, Senhor... Olha como é interessante. Lembrar que Satanás, desde no deserto, que começou as tentações, ele toca no Jesus humano. Jesus foi humanizado. E aqui é a revelação que Jesus realmente, ele vivenciou, ele se encarnou de verdade, de tal forma que ele, tudo que ele sabe do céu é aquilo que é revelado a ele, ao seu coração, como um homem. Vivenciou homem 100%. Jesus não brincou de ser homem, ele vivenciou as emoções, os sentimentos, tudo. É por isso que Jesus não queria sentir essa dor, mas está disposto a dar sua vida para salvar a humanidade, porque ele sabia que isso é importante. Na tentação, quais são as três tentações de Satanás para Jesus? Jesus estava com fome, 40 dias de oração, transforma as pedras em pão? Que pecado é esse? Use o seu poder para satisfazer você mesmo? Use isso para um benefício próprio? O que a gente vê? A tentação humana. Quando a gente vê um juiz, que passa por uma blitz e não quer parar. Diz, eu sou juiz. Tomou uma, não pode, a lei diz que não pode tomar cerveja e dirigir. E o juiz bebe, eu sou juiz. Ou seja, ele usa daquilo do poder dele para benefício próprio. Foi o que Jesus fez. Não só de pão vive o homem. Porque Jesus tinha o poder de fazer. Tanto é que ele multiplicou os pães por 2 vezes. E aquele não. Eu não vou ter essa tentação de fazer para mim. Ali ele multiplicou para matar a fome de muitos. Não a dele. Ele nunca usa o poder para benefício próprio. É um ensinamento. Uma tentação que nós, seres humanos, temos. Quando nós temos a oportunidade de ter um benefício. Quando você está numa fila enorme do banco, pagar conta. Aí você vê um conhecido lá na frente. Aí você quer furar a fila. Quer usar o benefício próprio. Os outros estão esperando, mas você não quer. Se tem uma forma de você ir antes dos outros, você quer fazer. Ou seja, o ser humano, o pecado. Jesus, ele diz não a esse tipo de pecado.
Lá atrás também, o que Satanás faz? Olhe, pule daqui dessas montanhas, se você é o filho de Deus, a tentação de querer provar às pessoas quem você é. Não tem essa tentação, você realmente pode fazer isso, então faça. Mostre que você pode, vê se você consegue nadar até o fundo, até lá no fundo na praia. Aí eu consigo sim. Aí você vai na parte mais perigosa e acaba morrendo. Por quê? Porque você quer mostrar para as pessoas que consegue fazer tal coisa. Né? Essa tentação também foi colocada para Jesus. Aí Jesus disse o quê? Não tentarás o teu Deus. Porque Satanás disse, você pula, porque está escrito nas Escrituras que os anjos vão te aparar. Aí você vai me provar para mim que você realmente é filho de Deus. Aí Jesus, eu não tenho nada que provar para você. Não vou tentar o Senhor Deus para lhe provar nada, não. E o terceiro mandamento, a tentação foi o justamente do sofrimento. Que ele disse assim, olha, pronto, tá certo, você é o filho de Deus. Eu quero só que você proste diante de mim e me adore. E mostrou para ele todo o reinado, todo o reino de Jerusalém. E vou deixar você aqui, ser o rei que você merece. Vai, só proste, me adore. E você vai ser o rei que você merece. Você não vai passar pela cruz, você não vai sofrer. Que eu sei que você veio para isso. Mas isso não vai acontecer com você se você prostrar para mim. Aí Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Devemos adorar somente a Deus. E nesse momento, e a palavra de Deus fala, né, que Satanás se afastou para voltar em outra hora oportuna. Esta era a outra hora oportuna. Usou Pedro para dizer, não, Senhor, está próximo, está mais próximo a sua morte. Aí usou Pedro para dizer isso. Para falar para Jesus, não, que isso não aconteça. Com certeza, quando Pedro recebe essa mensagem, porque a decisão, lembre-se, gente, de fazer o que é certo e o que é errado, é sempre nossa. Jamais usem essa palavra dizendo assim, está vendo que o diabo nos usa, mas quando a gente permite. Pedro só falou aquilo que veio no seu coração, porque Satanás colocou isso no coração dele, para ele falar, porque Pedro achou que isso realmente era bom. Concordava com esse pensamento de Jesus não morrer, de Jesus, ele tinha que ir para a glória, Jesus tinha que ir para o trono e não morrer. Aí Jesus volta e fala, afasta de mim, Satanás. Os seus pensamentos vêm dos homens. Esse é o pensamento deles. Esse é o pensamento dos homens, que eu vá para o trono, reine aqui na terra e o plano de Deus acabe. Para eles, o que importa para os homens é o imediato, é o terreno, é o material. E eu vim aqui salvar eles em um perigo maior, que era a perca da vida eterna, que é a verdadeira felicidade, que eles não sabem o que eles estão perdendo. Por isso que eles acham que o material, e a gente acaba nessa tentação, achando que o material, achando que o que a terra tem nos oferecer, o que o mundo tem nos oferecer é mais importante do que o reino. E é isso que Jesus vem afastar. Afaste-me, Satanás. Eu não vou na sua onda, não. E nós, com certeza, como o Pedro fez aqui, qualquer um de nós faria. A gente achava que isso era o certo. Mas Jesus sabia da sua missão. E não vacilou. Ele ficou firme. E mandou Satanás se afastar dele. Com certeza Pedro, mais uma vez, ficou lá sem entender. E nem os discípulos. Imagina os discípulos, mas não seria bom que ele não morresse, né? Por que ele ficou tão com raiva disso aí? Eles ainda não compreendiam a necessidade disso acontecer. Isso foi tão pesado que nem eu falei antes, né? Eles não ouviram o que Jesus falou. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas eles, nem para eles pensam nem um pouquinho assim, não, vai ressuscitar. E como vai ser isso? Não vai ser do jeito que a gente está pensando? Como é? Ficar totalmente perdidos. Aí, gente, nesse momento, quando a gente achar que algo é ruim, porque eles pensaram que Jesus morrer, ser perseguido, sofrer pelos anciãos era ruim. Ruim é,
mas necessário. Faz parte do plano de salvação. Não importa os tormentos, sofrimentos da sua vida. O que é importante é que vamos preparar o nosso coração para estarmos unidos a Deus. Jesus sempre é um modelo. Jesus estava em comunhão com Deus sempre, 24 horas. E por isso ele estava sempre centrado na sua missão. E qualquer sofrimento que vem para a nossa vida, a exemplo de Jesus, devemos estar conectados sempre com Jesus Cristo. Para a gente estar firme, tanto na tribulação. E não dar ouvidos ao que Satanás vem colocar no nosso coração. Para desistir. Quando o arado estiver pesado, a caminhada estiver difícil de continuar, de fazer o que tem que ser feito, vir um desânimo, um cansaço, e vir aquela vozinha: para que está fazendo isso? Desista. Ninguém merece não o seu esforço. Ninguém merece o seu esforço por ele. Ninguém merece o seu amor. Se nós amamos a Cristo, devemos fazer o que ele nos pediu. Amemos uns aos outros. Somos aqueles que devemos seguir o Mestre. Ok? Até a próxima.